Boa noite, senhoras e senhores. Agradecemos a presença das autoridades aqui presentes, senhores prefeitos, deputados, vereadores, presidentes de câmaras de vereadores, lideranças políticas e empresários representantes de diversos segmentos da sociedade civil. A Associação dos Municípios do Vale do Paranhana, a Ampara, tem a honra de promover esta audiência pública para debater o plano de concessão de praças de pedágio do governo do Estado. Organizada pelos prefeitos das cidades que compõem a Ampara, com a participação do prefeito de Maquiné, essa audiência pública tem como foco central discutir o plano de concessões e ouvir dos entes da região sobre as proposições quanto ao tema, para elaborarmos um documento representativo das intenções da região quanto à ação do governo estadual. Neste momento, gostaríamos de passar a palavra ao senhor professor Delmar Henrique Bax, diretor-geral da FACAT. Tudo bem. Licença, tirar um pouquinho a máscara. Em primeiro lugar, boa noite para todos nós. A FACAT fica muito feliz em poder ceder o que já é de todos vocês, os seus ambientes, assim como temos o auditório principal sendo ocupado hoje por uma empresa importante na região, a Usaflex, que está fazendo um desfile, sendo transmitido para todo o Brasil, assim também essa audiência pública considero de fundamental importância. Então, sejam bem-vindos, prefeitos, através do presidente da Ampara, professor, também é professor, claro, prefeito Diego, os demais prefeitos, os deputados que nos honram e que prestigiam a Ampara e prestigiam a todos nós com a sua presença. Sejam bem-vindos todos os senhores vereadores, representantes de entidades, e que seja uma noite de debate, uma noite de reflexão, uma noite em que deve, em primeiro lugar, pairar um ar de bom senso de parte do setor público, e para que isso aconteça, a comunidade deve participar. Então, a gente fica muito feliz em ter Ampara promovido esse evento e vocês terem atendido o convite da Ampara. Depois, um pouco mais tarde, quero falar mais especificamente sobre a questão do pedágio. Então, um abraço para todos, sejam bem-vindos. E, reforçando o que disse o mestre de cerimônia, nós temos aqui ar-condicionado, não quente nem frio, mas circulante, que transforma a todo momento o ambiente onde nós estamos, exatamente por causa da pandemia. Certo? E a gente pediria muito, em nome de todos nós, mantermos todos a máscara, a não ser quando está no microfone, porque senão é um pouco difícil falar. Muito obrigado. Sejam bem-vindos novamente. Passamos agora a palavra ao prefeito de Parobé e presidente da Ampara, Diego Picucha, que irá conduzir esta audiência pública. Boa noite a todos. Já cumprimentei praticamente todos pessoalmente. É um prazer receber cada um de vocês aqui. Cumprimentar de maneira especial o professor Delmar. Agradecer por nos receber aí na casa, professor. E essa pauta regional, essa pauta tão polêmica, não poderia ser em outro lugar melhor, né, professor? Que a FACAT. O senhor, através das suas movimentações aí, foi uma das pessoas que pensou a Ampara, que é a Associação dos Municípios do Vale do Paranhana, que está inserido aí Parobé, Taquara, Igrejinha, Três Coroas, Rolante e Riozinho. Onde lá atrás, de uma maneira muito inteligente, o professor Delmar foi uma das pessoas que deu o pontapé inicial. Porque em tantos momentos de discussões a nível regional, a nossa região aqui ela tinha que ficar submetida à região metropolitana, à capital, aos interesses de lá.
e hoje a gente tem, através da Ampara, a gente tem a nossa voz, a gente tem a nossa vez frente ao governo do Estado. Então, muito obrigado, professor, quero agradecer aos meus colegas prefeitos, todos, pela participação, prefeito Leandro, Pedro, Alcindo, nosso prefeito de Maquiné, que está aí junto, não faz parte da Ampara, mas está junto nessa lida, Marquinhos, nossa querida prefeita Cirlei, pela participação, pelo empenho de todos os colegas prefeitos. A gente vem se reunindo, a gente está numa messe muito grande aí, desde a entrada da pandemia, e a gente vem nessa luta aí, de uma maneira muito unida, trabalhando em prol da nossa comunidade. Nosso deputado Eduardo Loureiro, nosso deputado Issur também, obrigado pela tua presença. Muito bom nós termos representantes da Assembleia Legislativa aqui, ouvindo a nossa comunidade. Nosso querido e amigo deputado Pompeu de Matos, deputado federal, mais um deputado muito atuante, de convicção, que vai nos ajudar muito nessa pauta. Quero cumprimentar a todos os vice-prefeitos presentes, em nome do meu vice-prefeito, Alex, cumprimentar a todos, em nome do Marcelo, presidente da Câmara de Parobé, cumprimentar todos os vereadores, toda a comunidade, todas as lideranças, Marlene, assessora do deputado Paparicos, faz presente também, cumprimentar o pessoal dos sindicatos, o João, o pessoal do Sindilojas, eu vejo aí muita representatividade, enfim, sejam todos acolhidos. Gente, eu vou tentar rapidamente contextualizar para vocês a movimentação da Ampara. O que nos chateou um pouco, e eu falo aqui representando todos os colegas, foi a falta de comunicação. A gente está aqui para debater, para discutir de uma maneira muito leal, de frente, mas a gente quer ser ouvido. A falta de discussão e de clareza do processo junto aos prefeitos. Eu, por exemplo, fiquei sabendo por essas concessões de pedágio pelo jornal NH. Eu estava lá, recebi num sábado, salvo engano, uma ligação, o jornal NH, prefeito, o que tu acha do pedágio na tua cidade? Eu falei, tchê, tu está me falando agora do pedágio, eu não sabia até então. Então, essa falta de comunicação. Por isso que a gente decidiu, nessa semana, reunindo de maneira extraordinária os prefeitos da região. No início da semana, a gente reuniu e decidiu fazer essa audiência pública. Até então, não tínhamos nenhum tipo de resposta do governo do Estado. Eu havia ligado para o Estado, marcado uma agenda. Seria, então, com o secretário Costela. Em cima da hora, ele desmarcou, dizendo que seria com o Leonardo Busato. Então, parece que agora nós estamos falando com a pessoa correta. Ele nos pediu desculpa, disse que já era para nós estarmos participando das discussões. Então, agora a gente está se movimentando, fez essa reunião e decidiu fazer essa reunião por que hoje? Porque a data limite até então seria até o dia 18 para serem realizadas as consultas populares. E no meu entendimento, consulta popular, audiência pública está inserido dentro de consulta popular. Hoje fiquei sabendo, lá, através da visita que tivemos lá com o deputado Gabriel, presidente da Assembleia, que comprou a nossa ideia também, que vai se protelar essa data e que acontecerão mais audiências públicas junto ao governo do Estado. Mas com convidados, então não vai ser aberto a toda a comunidade, como a gente fez aqui para algumas lideranças do comércio, sindicatos, como eu já citei, vereadores. Então a gente decidiu fazer isso para mostrar a nossa força. O que é essa nossa reunião de hoje aqui? O fundamento dela, em especial, seria que um representante do Estado, que foi convidado, o governador, vice-governador, e o secretário Leonardo Busato, que é quem está organizando essas articulações, que eles estivessem aqui presentes. Esse seria o momento em que a gente passaria a palavra para ele, então, por 30 minutos, para ele explanar esse planejamento do governo do Estado para toda a comunidade. Tendo em vista a não possibilidade da vinda deles, a gente vai passar para vocês alguns encaminhamentos, objetivos que nós, quanto prefeitos, tivemos, e a gente quer afinar isso com vocês, liderança. Então, a gente vai passar a palavra aqui por 5 minutos para cada membro da mesa, depois a gente vai abrir a palavra por mais 2 minutos para quem desejar se manifestar. Em suma, o que nós, prefeitos aqui da Ampara, tiramos da nossa reunião de segunda, terça-feira, que nós somos totalmente contra esse plano, primeiramente, sem diálogo do governo do Estado. Segundo, fazendo mais uma contextualização, sem objetivar ainda, nós temos que analisar, gente, que se o governo botar em prática essa ação dele, de 3 pedágios na nossa região, hoje nós já temos um pedágio em Três Coroas, a Gramado, temos um pedágio ali do Pedro de Rolante a Santo Antônio. Se ele conseguir colocar em prática, mais um em Parobé, mais um Taquara Morungaba, mais um Taquara Igrejinha, Três Coroas, enfim, de 6 cidades do nosso vale, que nós somos uma cidade só,
de 6 cidades aqui, serão 5 pedágios. A conta objetiva do custo dos nossos bens, dos nossos serviços, é muito fácil calcular aqui para quem é comerciante que está aqui. Qualquer tipo de serviço que precisar ir a Porto Alegre, pode botar mais R$14 em cima. O estudante que vai vir estudar na Facate, professor, ele vai custar R$14 a mais por dia, se ele sair da região aqui. Então, vai impactar diretamente. O pedágio não paga só o cidadão que passa com o veículo lá. Quem paga é a nossa comunidade, os serviços, os produtos, diretamente na vida da nossa comunidade, que não precisa dizer que foi castigado o nosso comércio por essa pandemia. E agora que nós, prefeitos, aí lutando para atrair empresa, para dar um jeito de aumentar a receita, de aumentar o emprego e a renda na nossa região, vem com essa surpresa aí de 5 pedágios. O que é agora objetivando as nossas proposições e que a gente está aqui para afinar com vocês? Que não existe a possibilidade de vir o pedágio de Campo Bom para Parobé. Não existe nenhum estudo lógico que nos prove que um pedágio aqui em Parobé vai ter mais fluxo que o de Campo Bom. Então esse é o primeiro ponto. Nós não aceitamos, não existe a possibilidade de trazer de lá para cá. Tu não precisa ser técnico para saber que lá passa mais carro que aqui em Parobé, que ali em Parobé. Então isso não tem lógica e isso a gente bateu o pé e a gente não aceita. A questão da RS20, a gente entende que ela precisa, sim, de melhorias. A gente sabe que tem muitos lugares que ela não tem acostamento, ela não tem o mínimo de condições de tráfego. Então, a gente entende que um pedágio na RS20, esse entendimento dos prefeitos, é que ele pode ser inserido, né, com bem objetivado, bem escrito e declarado as melhorias que serão feitas nessa RS20, mas 2 pedágios na 20 a gente não aceita. Então, em linhas gerais seria isso, da não vinda do pedágio de Campo Bom para Parobé, um pedágio na 20, onde a gente possa participar do diálogo, e a inclusão do trecho de Riozinho a Maquiné no plano de trabalho, a pavimentação daquela via. Então, em linhas gerais, seriam essas as nossas proposições. Eu vou passar a palavra agora para os prefeitos aqui, para que possam me ajudar, passar para o prefeito Leandro, vice-presidente, e depois a gente passa para os colegas de mesa, depois passa para vocês para a gente seguir dialogando. Tá, gente? Mais uma vez, obrigado a todos. Boa noite, prefeito Diego, presidente da nossa querida Ampara, professor Delmar, deputado Pompeu, prefeito de Maquiné, Marquinhos de Riozinho, Cirlei de Taquara, deputado Loureiro, nosso querido Pedro, prefeito de Rolante, Alcindo, nosso vizinho lá, e deputado Issura aí. Saúdo também todos os vice-prefeitos, na figura do nosso vice-prefeito de Igrejinha, Joãozinho. Saúdo aos vereadores que estão aqui, aos presidentes e representantes de entidades, vejo aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, CDL, Sindicato Patronal, que foram convidados aqui pelo município de Igrejinha para participar deste momento importante, né, Diego? Como o Diego relata, lá no início nós tínhamos uma preocupação muito grande, porque nós ainda não temos todas as informações em relação às obras que serão executadas, qual o tamanho, qual a extensão, como funcionará. Temos algumas notícias esparsas. Mas a informação que se propagou de pronto era justamente a questão dos pedágios. E logo que fomos sabedores disso, o primeiro contato que eu tive foi numa audiência pública lá na cidade de Gramado, que fomos convidados, os municípios, assim como o prefeito de Três Coroas, os municípios que eram abrangidos pela extensão territorial da RS 115. E lá, então, nós ficamos sabendo de algumas questões. E ficamos sabendo das demais, como o prefeito Diego disse, justamente pela imprensa. E de pronto também, assim como temos a preocupação do pedágio de Parobé, que é a entrada do Vale do Paranhana, também temos uma preocupação muito peculiar, que seria a implantação de, não um, mas 2 pedágios na RS 020, sendo um deles divulgado como Taquara, mas que, na verdade, é Igrejinha, pela quilometragem.
Então, fomos muito questionados, e está aqui o presidente da Associação de Moradores, lá da localidade de Rochedo, fomos muito questionados que esses moradores, para ir para suas casas, teriam que passar pelo pedágio, vindo do centro da cidade de Igrejinha. Então, de pronto, nós manifestamos essa preocupação. Fomos, eu e o prefeito Alcindo já conversamos de que não aceitaremos nenhum pedágio na zona de Igrejinha, nem Três Coroas, na zona territorial de Igrejinha ou Três Coroas. E agradecidos também à Ampara, porque comprou esse mesmo ideal, que é muito importante para nós, municípios abrangidos pela RS 020. Então, marcamos essa posição. Também sensíveis com a questão de Riozinho e Maquiné, também compactuamos com a questão dessa situação localizada, mas que também é importante para o nosso vale, porque representa mais uma rota de acesso, ou de entrada ou de saída do Vale do Paranhana. E de nada adianta nós aqui hoje não debatermos o assunto, nós ficar centrando em críticas, em falta de representação, em outras questões. Nós hoje temos que debater esse assunto. A proposta inicial da Ampara é essa, que o prefeito Diego trouxe com muita clareza. Nós decidimos por esses 3 pontos, que é a não mudança do pedágio da 239 para Parobé, a existência de somente um pedágio na 020, que não seja nem Igrejinha em Três Coroas, que nós possamos debater a melhor localização, e também que seja incluído no polo de concessão o trecho de pavimentação que liga da 239 entre Riozinho e Maquiné. Essas são as 3 propostas principais da Ampara, que nós gostaríamos muito, ao final desta audiência, que fossem não mais propostas da Ampara, mas de todo o Vale do Paranhana e de Maquiné. Este é o objetivo principal dessa audiência na noite de hoje, que a gente possa referendar, que a gente possa dizer para todos os cidadãos e para o governo do Estado que esta é uma proposta de todos os cidadãos, entidades e municípios do Vale do Paranhana. Então, que a gente possa debater em cima disso, possa observar com muita dedicação para que a gente não possa fugir dessa pauta principal, que a gente possa debater estes assuntos e ouvir as colaborações de vocês em relação a essas propostas. Muito obrigado. Passar a palavra para o nosso colega Pedro. Boa noite a todos. Minha saudação aí ao nosso presidente da Ampara, aí, o prefeito Diego de Parobé. Em nome dele, saúdo os demais colegas. Em especial também nosso prefeito de Maquiné, que está hoje presente conosco. Um grande interesse também da sua comunidade em defender os interesses. Aos deputados Pompeu de Matos, deputado Issur, deputado Loureiro. Também, de forma especial, ao Delmar Bax, nosso reitor da FACAT. Conversando com o Delmar antes da chegada, aí, a gente estava relembrando, né, que há muitos anos atrás nós já estávamos discutindo essa questão que ventilava, né, em trazer o pedágio de Campo Bom, naquela época, para Nova Hartz, Araricá, para aquilo ali. Então, a gente já estava há um tempo atrás, contra, né, essa possibilidade, e agora estamos aí de novo, ventilando, e muito forte, né, a possibilidade, então, do governo trazer o pedágio de Campo Bom, então, dessa vez, a Parobé. Quero também saudar a todos os presentes aí, representantes, força do nosso Vale Paranhana, também aos vereadores, Câmara de Vereadores, vice-prefeitos, a todos que se disponibilizaram nesse momento de vir aí com interesse não só de um município, mas sim de uma região. Eu vejo que é complicado quando se fala em pagar e uma tarifa maior ainda do que está acontecendo hoje. Então, hoje a gente está, o pedágio está em Campo Bom com a tarifa considerável até baixa, né, e com o investimento que a gente tem acompanhado, né, na 239, que mesmo sendo uma tarifa razoável, está sendo investido bastante. Então, a proposta do governo é uma tarifa bem mais alta, aonde
vai custar muito no bolso das pessoas e também pode fazer com que nosso município não tenha o desenvolvimento que a gente pretende trabalhar para ter, em atrair empresas, enfim, fazer com que o nosso vale seja cada vez melhor. Onde tem vários pedágios, com certeza as empresas também não têm interesse pelo custo, transporte, enfim, várias coisas que acabam trancando, então, o desenvolvimento da nossa região. Hoje de manhã, às 8 horas, ainda nós estávamos, eu e o presidente, aí o Marquinhos, o prefeito lá de Maquiné, em Porto Alegre, às 9 horas, aliás, com audiência com o presidente da Assembleia, levando ele a nossa preocupação, levando a preocupação de todo o nosso vale. E além dos pedágios, enfim, né, que foi nomeado e relatado muito bem pelo nosso presidente, que a gente realmente está trabalhando muito forte em equipe, em associação, para que possamos mudar algumas coisas ainda que tá em tempo. Também tem algumas obras que eu acho de suma importância, que depois o prefeito de Maquiné e o Marquinhos vão colocar com certeza, que estão fora hoje da concessão que foi anunciada pelo governo, né, que é aquele trecho que é 239 também, né, que é lá de Riozinho até Maquiné. E se não está na concessão, com certeza não tem a perspectiva de um dia acontecer, nem que seja daqui 5, 10 anos, mas se está na concessão, a chance de acontecer um dia com certeza existe. Agora, se não está na concessão, aí é certo que não vai acontecer, porque nenhuma empresa vai fazer além daquilo que ela vai comprar, né? Que ela vai assumir. E tem uma outra obra muito importante que o professor Delmar sabe muito bem. Na época que eu fui prefeito há 8 anos atrás, né, nós montamos uma associação, a gente debatia nessa obra, e já existia um projeto, né, professor? Já existia um projeto, que é uma elevatória em cima da Sebastião Amoretti ali, ó, que liga a 239 na 239. Só que a 239 ali em Taquara, ela desencontra, né? Todo mundo conhece, sabe o que eu estou falando, ela desencontra. Então tinha uma elevatória que ia por cima da Sebastião Amoretti e entrava na 239 de novo. E o trânsito da Sebastião Amoretti continuaria normal, né? A 020 ali, normal, só que ali em Taquara não daria esse engarrafamento que dá principalmente em época de verão, quando o fluxo é altíssimo devido ao veraneio, ao pessoal indo ao litoral. Então seria assim uma obra fundamental para o desenvolvimento dessa rodovia 239, que é um gargalo todos os anos, que dá uma fila ali de Taquara até lá, quase no pedágio, lá em Pinheirinhos, lá, que seria uma obra assim que não poderia deixar de estar dentro da concessão. Eu vejo assim que é uma obra de fundamental importância para a logística dessa nossa região aqui. Então também eu quero que o presidente considere isso e leve até o governo essa obra aí que seja incluída dentro da concessão que está se apresentando pelo governo do Estado. Na época era uma obra cara e não é barata não, mas é uma obra que vale a pena. Né? Tantas obras de arte que acontecem em outros locais, então aqui também nós precisamos dessa obra de arte aí para desafogar o nosso trânsito. E no mais é isso, a gente está aí unido, estamos firmes, toda a Ampara, todos os prefeitos pensando no mesmo sentido, tentando buscar alternativas, mudar, né, o pensamento de quem está montando essa ideia, e vamos continuar batalhando para o melhor da nossa região. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Passar a palavra para o prefeito Alcindo de Três Coroas. Bom, quero cumprimentar o presidente da Ampara, o prefeito de Parobé, Picucha, prefeito Leandro, prefeito Pedro, prefeito Marquinhos, prefeita, os deputados, prefeito de Maquiné, que está presente conosco aí, aos deputados e ao professor, inclusive meu professor Delmar Bax, que sempre foi uma pessoa que na frente da faculdade, inclusive foi professor do município de Três Coroas, onde eu fui aluno dele. Então, uma pessoa que sempre se destacou na comunidade, né? Quero cumprimentar aos vereadores, aos vice-prefeitos e às entidades que estão participando
nesse momento. Eu acho que, conforme o prefeito, aí o presidente da Ampara colocou, é o momento de nós, prefeitos, se dar a mão e se unir, junto com os deputados que estão presentes aqui nesse evento, e aos nossos vereadores e às nossas entidades do município. Porque só os prefeitos sozinhos não conseguem tudo. Mas se a comunidade se unir força da nossa região do Paranhana, eu tenho certeza que nós vamos conseguir aquilo, não vou dizer o 100% que nós estamos reivindicando, mas a maioria dos nossos pedidos eu tenho certeza que o governo vai atender. Se nós ficar de braços cruzados, não vamos a lugar nenhum, gente. Então, por isso, essa audiência hoje aqui é muito importante para o Vale do Paranhana e o Vale, a nossa região aqui. Essas emendas que foram colocadas, que foi alocado na nossa reunião de segunda-feira, dos prefeitos, são 3 itens, mas são importantíssimos. Inclusive, o prefeito de Igrejinha colocou, momentos atrás, que nós estivemos conversando muito, que eu, prefeito de Três Coroas e prefeito de Igrejinha, nós não queremos aceitar pedágio no nosso município. Nós temos um problema muito grande. Se for no município de Igrejinha, o pessoal que vem de São Francisco ou vai a São Francisco vão desviar esse pedágio. Nós temos 2 acessos a Três Coroas e um acesso à Igrejinha. O trânsito, os caminhão pesado que vem das madeireiras, que leva madeira, vão detonar a nossa estrada. A nossa estrada não tem condições de receber todo esse movimento. Então, por isso que nós estamos trabalhando em cima, que nem no município de Igrejinha e nem em Três Coroas façam pedágio. Façam fora do nosso município, para não detonar, estragar todas, já às vezes está ruim as nossas estradas, e com os caminhões pesados vão terminar as nossas estradas. Então, é um trabalho que a gente vai fazer junto. Quanto a essa obra da 239, a Maquiné, Riozinho a Maquiné, é um trabalho que a gente está fazendo, inclusive já assinamos documento, todos os prefeitos reunidos, pedindo essa obra. Que essa obra seja contemplada junto no momento dessa privatização. Porque, se não entrar nesse momento, é ruim a gente colocar essa palavra, mas diz que não sai a obra, né? Então, chegou o momento de nós se unir força em cima dessas 3 obras. E permanecer esse pedágio, no caso de Campo Bom. Eu não vejo por que a mudança desse pedágio de Campo Bom para Parobé. Se olhar no lado financeiro, gente, só vão perder recurso. O que eu vejo, e até eu coloquei, e deixo de novo a minha posição com o prefeito, que só pode ser uma mudança desse pedágio, é uma mudança política. Não vejo outro meio de dizer à população que não é uma mudança política. Por quê? Se olhar o número de eleitor que nós temos hoje na nossa região aqui, Três Coroas, Igrejinha, Taquara e Parobé, vocês vão ver a quantidade de pessoas que nós temos, de eleitores. Agora vocês pegam a população Sapiranga, Campo Bom, aí você vê que a diferença é muito grande na área política. Então, por isso, vamos se unir, nós prefeitos, vamos pedir apoio aos nossos deputados que estão ligados ao governo e aqueles que não estão, para nós dar esse auxílio junto com a nossa população. E não podemos nós dispersar, porque é o momento que nós se acalmar, gente, pode acontecer aquilo que ninguém espera. Então, vamos se unir e não vamos ficar de braço cruzado. Vamos atrás e vamos tentar reverter isso que está previsto, que não foi consultado, conforme o prefeito colocou, nenhum dos prefeitos da região. Nós ficamos sabendo através do noticiário e através do jornal. Então, por isso, vamos dar as mãos e vamos trabalhar junto. Meu muito obrigado a todos vocês e fiquem atentos. Não podemos deixar essas mudanças de pedágio, cobrança de mais um pedágio, que nem diz outro, aumento de pedágio na 020. Um pedágio tudo bem, mas 2 não podemos aceitar. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, prefeito Alcindo, para colaborar com o prefeito, muito bem explanado. Contextualizar mais uma vez, gente, a proposição do governo é colocar 10 novos pedágios no estado. 3 serão aqui na nossa região. Então, não tem nada de proporcional e não tem nada de estudo nisso, tá bom? Passar a palavra agora, então, para o nosso colega prefeito de Maquiné, João Marcos. Mas eu queria cumprimentar em especial os meus colegas prefeitos, que me recepcionaram muito bem na Ampara. Fui convidado pelo prefeito Marquinhos de Riozinho e fui muito bem recepcionado. Tivemos uma reunião aqui na prefeita, me ajude, Cirlei,
em Taquara, já estou perdido nos dias, mas na terça-feira, ao qual fui convidado a participar, porque somos vizinhos aqui do Litoral Norte, pela 239, e a RS 239 faz ligação com Maquiné, né? Essa que passa aqui, vai até o pedágio de Campo Bom. E eu queria agradecer, em nome do presidente Diego, né, Picucha, a todos os meus colegas aí, que me recepcionaram muito bem. E eu estou me sentindo em casa aqui, nessa associação. Acho que eu vou fazer parte das duas aqui, do Litoral Norte e da Ampara também, porque vocês são muito acolhedores. E toda a região aqui da Ampara também, do Vale do Paranhama, que eu já conhecia. Mas eu quero falar especificamente sobre o pleito, né, Maquiné Riozinho. Né, eu quero cumprimentar, também, dizer que nós estamos também aqui com a nossa vice-prefeita, vereadores, secretários lá do município de Maquiné também. Em nome deles eu cumprimento a todos os representantes aí de toda a localidade aqui do Paranhana, né, os vereadores, representantes das CDLs. Essa ligação entre Maquiné e Riozinho é muito importante, né, para o desenvolvimento das regiões. Eu diria que também auxiliaria muito a região do Paranhama, mas também a nossa aqui do litoral. Principalmente essas cidades aqui da encosta, né, Maquiné, Riozinho, as duas principais aqui, Maquiné e Riozinho, mas toda esta encosta que vai até o litoral norte. Seria uma outra rota turística que poderia proporcionar a vocês aqui do Paranhana a chegar ao litoral mais rapidamente, né? Não precisar pegar lá fora e até a Freeway e depois pegar o litoral. Sem contar que é uma rota lindíssima, né? Não sendo bairrista, mas hoje ela está intransitável. Na audiência do dia 19, falei com o presidente se eu poderia trazer, mas na próxima audiência eu quero trazer para vocês o estado, quem já passou ali por último, dessa estrada. Ela é a 239, ela é a mesma estrada que passa aqui, mas ela é estrada de chão, e na verdade, se não é nós, né, juntamente com o prefeito Marquinho de Riozinho, ela estaria intransitável. Inclusive, a gente tem que roçar a estrada, é uma estrada estadual. E ela é totalmente intransitável até, infelizmente, tem que dizer isso, não aconselho passarem de carro nela. Hoje, para passar lá, é praticamente só de jipe e caminhoneta alta. Então, se a Ampara e toda a região aqui do Vale do Paranhama acolher essa demanda, eu ficaria eternamente grato, tá? Como prefeito do município, ficaria eternamente grato. Vocês já foram solícitos, só por isso eu já fico muito feliz. E você é um parceiro, Maquiné, juntamente aqui, estou no meio das duas regiões, Litoral e Paranhana. Então, fico muito feliz e agradeço mais uma vez. Contem sempre com o município de Maquiné para esse pleito. Muito obrigado aí, presidente, e a todos os presentes. Obrigado, prefeito. Passar a palavra para o prefeito Marquinhos de Riozinho. De tudo que foi falado, meus colegas, tudo que foi dito pelos prefeitos, eu estou aqui para reafirmar, dizer que é exatamente isso que nós, prefeitos e lideranças da região, estamos buscando. Não aceitando que seja instalado esse pedágio aqui em Parobé, e a nossa ideia é que na 239, que tem o pedágio de Campo Bom, permita que ele, se permanece aquele aonde está, se quiser acrescentar um pouquinho no valor, mas que ele fique lá em Campo Bom. Eu acho que no momento de crise que a gente vem atravessando, com dificuldade financeira, não é o momento de desmontar um baita prédio daquele e fazer um investimento para arrecadar menos dinheiro do que se está arrecadando hoje. Como também foi falado, ao invés de 2 pedágios na RS 20, apenas 1. Mas o que eu queria colocar e me estender um pouquinho mais no assunto é em relação à implantação daquele trecho Riozinho, a Maquiné, que são aproximadamente uns 30 quilômetros, no plano de concessão do governo. E o porquê disso? Já se falou sobre isso, mas eu quero agregar um pouquinho mais, talvez para que vocês entendam, vocês que estão nos ouvindo aqui agora, como bem foi falado antes por um dos prefeitos, para que a partir de amanhã nós estamos implantando em nossa região as ideias que nós estamos debatendo aqui hoje. E a importância dessa implantação no plano de concessão daquele trecho, Riozinho Maquiné, que é a 239, como bem foi falado,
e que por, não sei qual é os motivos, mas creio eu, prefeito de Maquiné, por mais de 10 anos não se vê uma máquina do Estado lá fazendo alguma coisa, nem sequer um funcionário do Estado, talvez roçando as beiras de estrada, como bem foi falado, se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. E, infelizmente, está lá um pedaço quase que intransitável. E quando eu ouço falar, deputados que aqui estão, e liderança de um modo geral, que é necessário duplicar a 474 para desafogar o trânsito ao litoral. A gente sabe que na 474, para fazer uma duplicação ali, tem que se começar com desapropriação, com uma terraplanagem bastante ampliada, porque é bastante banhado. Tem que se construir 3 ou 4 pontes grandes, vários bueiros, galeria para transição do gado, e mesmo assim o trânsito ia embuchar na 101 novamente. Pensando no asfaltamento apenas da 239 Riozinha Maquiné, o trânsito iria desafogar na 474, iria desafogar na 101 e desembocava já lá em Capão da Canoa. Sendo que é uma obra que não tem desapropriação, não tem ponte, tem apenas 1 ou 2 bueiros, se não me engano, não tem túnel e a terraplanagem já está praticamente pronta. Portanto, uma obra bem mais barata do que fazer uma duplicação na 474. Eu sei que a 474 é outro investimento, porém, é dinheiro público, é dinheiro nosso, que estaria sendo investido e que não iria resolver tanto quanto uma obra bem mais barata e que iria ajudar bastante. Ainda ontem, nós tivemos no DAER, com o engenheiro Faustino, eu e o prefeito de Maquiné, e lá se encontramos com 6 prefeitos do litoral. E era outra pauta, a nossa reunião de ontem. Mas eu aproveitei um certo momento, junto com o prefeito João Marcos, e apresentamos a nossa ideia. Eu gostei de ver, prefeito, naquele momento, o entusiasmo, a participação dos outros prefeitos do litoral, que diziam assim, poxa, quando a gente ouve falar, a gente imagina uma coisa, quando a gente escuta e analisa, a gente percebe que é bem outra. Hoje, novamente, como foi falado aqui, nós tivemos na Assembleia, com o presidente da Assembleia, o Gabriel. Fomos muito bem recebidos lá, implantamos essa ideia, e eu vejo assim, gente, ó, eu voltei de lá bem animado, uma perspectiva muito boa. Eu acho que vale a pena nós colocarmos isso em mente, que é possível sim, e acreditar. Vamos, a partir de amanhã, sair na rua, falar com nossas famílias, com nossos amigos, e dizer tudo que nós estamos colocando aqui é possível. Certo? Muito obrigado a todos. Obrigado, prefeito Marquinhos. Passar a palavra para a prefeita Cirlei. Boa noite, colegas. Cumprimento todos os políticos já mencionados e não vou repetir, vejo muitas pessoas conhecidas, e especialmente a comunidade que saiu da sua casa numa noite tranquila para estar em casa tomando seu chimarrão e está aqui por um objetivo, por uma causa. Quando a Ampara assumiu esse pleito e decidiu elencar prioridades, ela se viu como uma grande cidade do Paranhana e ainda acolheu Maquiné. Então é importante que a gente entenda que esta grande cidade do Paranhana, ela só estabelecerá o resultado se ela tiver junto o sim e o apoio de vocês que estão aqui. Conversando com o professor Delmar essa semana, ele disse, querem trazer de lá para cá porque acham que os colonos vão aceitar. E é mais ou menos isso que eles entendem, que nós não vamos mostrar voz e que nós temos vez na discussão. Então, trazer essa discussão para a comunidade e escutar a comunidade é importante, porque nós não estamos discutindo se vai ser ou não pedagiada. Isso está desenhado, e o desenho vem sendo construído há mais de um ano. E ele está quase pronto. Nós precisamos usar as nossas mãos para redesenhar. E quando os prefeitos de Igrejinha e Três Coroas dizem que eles não querem o pedágio lá, eu os entendo. E não foi falado pelo governo em nenhum momento em colocar em Taquara. E nós não queremos que coloque. Imaginem, senhores, nós temos 6 distritos, 32 localidades, nós temos 1.000 quilômetros de estradas do interior. Imagine onde colocar e como isso dividiria. O taquarense pagaria para se deslocar dentro de Taquara, pela imensidão do nosso território de interior.
Então é interessante e é oportuno que nós entendamos que nós podemos ainda redesenhar. Não é possível que nós aceitemos que eles digam que vão trazer de Campo Bom para Parobé e a gente aceite quieto que eles tragam de Campo Bom para Parobé o pedágio. Não é possível que queiram pedagiar em 2 locais a 0,20. Então nós precisamos entender que esse desenho não está bem feito, ele precisa de correções. E é para isso que nós estamos aqui, neste momento, sentados com todos os prefeitos, com o apoio da FACAT, o professor Delmar, com os nossos deputados e com vocês. Porque a força, ela não é estabelecida pelo prefeito, pela prefeita ou pela Ampara. A força é estabelecida pela união em prol de um resultado. Se vocês estiverem dispostos a redesenhar conosco, o nosso desenho pode sair mais bonito, porque de qualquer sorte ele sairá, porque ele está estabelecido há mais de 1 ano e meio que sairá. Então nós só precisamos redesenhar. Se nós fizermos um documento bem feito, presidente, bem feito, se nós tivermos a força da comunidade e se nós nos colocarmos sempre que houverem audiências públicas para mostrarmos a nossa vez, a nossa voz, nós poderemos alcançar o resultado que será bom para todos. Mas precisamos ter união, propósito claro e precisamos estar dispostos a sairmos de casa numa noite boa para um chimarrão e virmos discutir isso para implementarmos aquilo que é justo, não aquilo que o governo pensa, aquilo que é justo. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o deputado Issur se manifestar e, mais uma vez, muito obrigado. Meu muito boa noite a todos os presentes. Agradecer a oportunidade, agradecer as tuas palavras, prefeito Diego, e parabenizar a Ampara por já ter a sua solução, já ter decidido o que quer e, além de apresentar as suas negativas a esse plano apresentado pelo governo, mas já tem a sua posição e o que espera. Então, parabéns. Saudando o nosso professor, sempre professor Delmar, agradecendo a oportunidade. E é uma pena, Delmar, que toda vez que a gente se reúna aqui, sejam para tratar de problemas, fazendo o papel de bombeiro. A gente entra na política para ser arquiteto, não é, Loureiro? E a gente se torna bombeiro das demandas. Nós poderíamos todos aqui, a sociedade civil, os políticos, ajudar o governo a arquitetar esse processo. Mas o governo nos apresenta um incêndio e nos resta ser bombeiro, correndo atrás do prejuízo. Saudando a todos os presentes, como eu disse, em nome de todos os prefeitos, meu amigo Leandro de Igrejinha, saudar a prefeita Cirlei por ser anfitriã, em nome do William, saudar todos os presidentes de Câmara de Vereadores, saudar a vereadora Pretinha, assim saudando todas as vereadoras, e em nome da sociedade civil, saudar o Erdo, que está aqui presente e que talvez represente dos setores mais importantes dessa discussão, quem gera emprego, quem gera renda e quem precisa deslocar aquilo que produz por todo o Estado e que vai pagar um fardo muito pesado nessa conta. O que nos assusta, e está aqui o Eduardo Loureiro, que não vai me deixar mentir, meu colega, presidente da nossa Comissão de Assuntos Municipais na Assembleia, é que mais uma vez o governo apresenta o projeto, bota o bode na sala, e cabe a nós depois, deputados, prefeitos, vereadores e todos aqueles que têm uma responsabilidade de dar retorno para a comunidade, correr atrás das informações, prefeito, correr atrás do prejuízo para conseguir sanar os anseios da população. Poderia ter sido apresentado de uma forma muito diferente. Não um afogadilho de 30 dias para discutir um projeto de 30 anos. Não se discute nada. Na nossa casa, na nossa família, quando a gente vai fazer um investimento, muitas vezes, a gente discute isso, discute orçamento na nossa própria casa e o governo, mais uma vez, apresenta um plano de 30 anos de cobrança no bolso do cidadão, que já paga uma das cargas tributárias maiores do Brasil, para discutir em 30 dias. Que bom que esse prazo deve ser alongado, nós estamos batalhando para isso. Outra questão muito importante é destacar que o governo apresentou nessa proposta aquilo que entendia que era importante de investimentos, sem ouvir o que cada município precisa de investimentos. Vou trazer um exemplo do município de Montenegro, que há mais de uma década aguarda 2 rótulas de acesso importantes para a cidade,
e o anúncio do governo não contempla essas duas rótulas, que são uma das pautas mais importantes para eles, não é, deputado Pompeu? Que o senhor conhece a região e sabe do trabalho que é feito. Então, veja bem, custava ao governo chamar essas regiões, esses municípios, e dizer, olha, nós vamos apresentar um plano, quais são os anseios de vocês quanto a possível, prefeito, quanto à possível implantação dessas praças? Mas não foi o que aconteceu. Também destaco que o governo, como eu disse, apresenta de forma errada e vai, a partir dessa apresentação, vai jogar os fluxos para dentro das cidades. Conversem com prefeitos de municípios como Portão, como Campo Bom, e para saber deles a quantidade de demanda de fluxo que foi jogado para dentro do município das pessoas desviando do pedágio e trazendo insegurança, porque alguém que sai de uma estrada para desviar do pedágio, ele anda em outro ritmo dentro da cidade, ele quer ganhar tempo, ele quer buscar o tempo perdido nessa alça que ele tem que fazer, e nós temos os casos de Portão, de Campo Bom, de diversos municípios que têm problemas seríssimos de preocupação com o fluxo e com a insegurança dos seus munícipes. Também, concluindo, a gente teve, e lamento aqui a ausência, já concluindo a minha manifestação, lamentamos a ausência aqui do secretário Busato, que esteve ontem eu pude participar da apresentação dele, que aconteceu no município de São Sebastião do Caí, e foi preocupante a manifestação do secretário, Loureiro, em apresentar isso como a única solução para a salvação das vias do Estado. E não é. A Assembleia Legislativa, eu posso desafiar, e o Loureiro tem mais tempo de casa do que eu, mas eu posso dizer que a Assembleia Legislativa fez mudanças que em 40 anos o Estado não fazia. Nós mexemos em questões de privatizações, foi mexido em plano de carreira, foi mexido em previdência, até mesmo a promessa do governador de que não haveria manutenção de alíquota de imposto, ele conseguiu, apesar do nosso voto contrário, ele conseguiu dar manutenção em tudo isso. E o secretário Busato apresentou como única solução a implantação de pedágio, dizendo o seguinte, se não forem implantadas essas praças, vai ficar tudo do mesmo jeito. Aí eu fui obrigado a questionar e dizer, e as economias que o Estado fez? E as economias propagadas que o Estado fez? As mudanças, a estabilização no caixa que foi gerado por projetos com muito desgaste da sociedade? Não é hora do governo entregar um pacote tão ruim na mão da sociedade, depois de tudo que a sociedade entregou para o governo nesse ano de pandemia e nesses últimos anos. Então, venho aqui para, mais uma vez, saudar a Ampara, através do presidente Diego, que já tem uma proposta, e isso é muito importante, porque nós estamos rodando o Estado nessas propostas, e muitos têm a sua reclamação que não querem as praças, mas não têm uma contrapartida, aquilo que esperam do governo. Que bom que vocês têm isso, e vai ser muito mais fácil trabalhar nesse sentido. Agradeço, então, e saúdo especialmente a sociedade civil que está aqui presente, que é quem vai pagar a conta mais cara, caso essas praças sejam implantadas. Destaco que na terça-feira, então, 9h30 da manhã, por minha solicitação e na comissão presidida pelo meu colega Loureiro, nós teremos mais uma audiência pública para tratar de todas essas praças e esperamos contar, sim, com a presença do governo para que possa escutar os anseios da sociedade. Afinal de contas, nós parlamentares representamos cada um dos 11,5 milhões de gaúchos e gaúchas. Muito obrigado e uma excelente noite a todos nós e que a gente tire daqui um bom resultado e que a voz da comunidade seja mais importante que a voz do governo. Muito obrigado. Então, dessa maneira, agradeço, deputado. Passo a palavra ao nosso deputado Eduardo Loureiro, que é, então, presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa. Bom, pessoal, boa noite a todos. Quero saudar aqui todas as autoridades que compõem a nossa mesa, na verdade não é uma mesa, né, mas que estão aqui à frente dos trabalhos. Saudar todos os prefeitos, em nome aqui do nosso Diego Picucha, esse jovem competente que vem liderando com muita qualidade a nossa Ampar, que reúne todos os municípios aqui do Vale do Paranhana. Também quero cumprimentar todos os deputados, deputado Issurcoque, que tem um vínculo muito forte aqui com a região, conhece muito bem a realidade aqui dos municípios e que tem sido um dos deputados mais atuantes lá no parlamento e que, inclusive, foi o autor desta proposição para que nós pudéssemos realizar, através da Comissão de Assuntos Municipais, esta audiência pública que vai, sim, possibilitar a participação fundamental, eu diria, de todos os senhores, de todas as senhoras. Também permitam-me saudar de modo especial o meu amigo, parceiro, deputado federal Pompeu de Matos. Nós temos já trilhado, né, juntos os caminhos aí do Rio Grande, temos dividido responsabilidades, lutando por causas que são importantes, que são justas, fundamentais para
a melhoria da qualidade de vida da nossa população gaúcha. E também o nosso anfitrião, aqui o professor Delmar, que é o reitor aqui da nossa FACAT, que mais uma vez abre as portas desta instituição para um debate tão importante, né? E também a prefeita aqui, anfitriã, né? A prefeita de Taquara, a Cirlei, que recebe a todos nós. Mas eu gostaria de, muito brevemente, dizer que a nossa comissão de assuntos municipais, que tem exatamente o objetivo de debater todos os temas importantes, né, que afetam a vida das nossas comunidades, por lá passam todos os projetos, né, que afetam o desenvolvimento das diferentes regiões do Estado. Agora, nas últimas semanas, tem, talvez, debatido de forma prioritária. Aliás, o principal debate na nossa comissão passou a ser exatamente esse tema dos pedágios. E não poderia ser diferente, porque é um tema extremamente importante, impactante, que afeta, né, a vida diretamente da população e dos municípios, e nós passamos a receber uma série de manifestações de prefeitos, de vereadores, de lideranças, né, da comunidade preocupadas com relação a esse projeto, a este plano divulgado pelo governo. E as manifestações que nós temos recebidos, né, de vários municípios, elas têm caminhado basicamente na mesma direção. E foi aquilo, de certa forma, que nós ouvimos aqui por parte dos prefeitos e da prefeita. A principal reclamação, a principal manifestação tem sido exatamente a falta de diálogo. Quer dizer, o governo ele construiu um plano, ele fez um estudo, né, ao longo de vários meses e acabou divulgando, né, um planejamento que pegou a população, pegou as comunidades de surpresa, que passaram imediatamente a manifestar os seus descontentamentos, enfim, as suas, né, ponderações, e se socorrendo, inclusive, do Parlamento Gaúcho, onde estão os representantes das diferentes regiões do Estado. E é por isso, exatamente, que nós estamos aqui. E é por isso que nós aprovamos audiências públicas, às pressas, inclusive, né? Isto, como disse aqui o deputado Issur, seria muito mais adequado, seria muito mais correto que a gente tivesse feito o inverso. Que essas discussões todas, como esta reunião aqui, e talvez as próprias audiências públicas lá no Parlamento, pudessem ter antecedido a divulgação por parte do governo desse planejamento. Porque muito, né, dos transtornos, enfim, e das manifestações negativas que nós estamos ouvindo, teriam sido naturalmente evitadas. Porque qualquer plano do governo, de qualquer governo, ele deve, acima de tudo, refletir os anseios da sociedade. E isto só é possível se a gente ouvir, se a gente dialogar, se a gente ter esta noção clara de que um governo está ali exatamente para atender os anseios da sua comunidade, da sua população. E isto, infelizmente, não aconteceu. E agora nós estamos, aos 45 do segundo tempo, correndo atrás, né, para tentar salvar alguma coisa. Espero que a gente consiga e quero, inclusive, parabenizá-los, né, na prorrogação já, né? E quero parabenizá-los por esta mobilização. Aliás, é só isto que vai poder realmente convencer o governo a alterar este plano no sentido de atender aquilo que espera a população. E a Assembleia Legislativa, cumprindo com o seu papel, cumprindo com o seu dever, está dando a sua colaboração. Por isso que eu quero, mais uma vez aqui, o deputado Issur já fez o convite, eu, como presidente da comissão, quero reiterar a importância da participação dos senhores. Esta audiência pública ela vai acontecer, então, na terça-feira, às 9h30 da manhã. Foi uma proposição do deputado Issur, aprovada pela nossa comissão por unanimidade. Logicamente que nós convidamos os representantes do governo, que eu espero, né, que se façam presentes. Nós fizemos, aliás, uma audiência pública
específica para tratar de uma outra rodovia que fica numa outra região, na semana passada, né? A experiência ela não foi muito positiva, porque os representantes do governo que lá estiveram, eles não estavam preparados, digamos assim, ou não tinham as informações e nem o conhecimento para poder responder aquilo que foi apresentado pelos representantes lá das comunidades que participaram daquela reunião. Eu espero que o governo possa, desta vez, dar as respostas, né? Porque qualquer projeto desta envergadura, desta importância, com este impacto, ele precisa ser uma construção conjunta. Não tem como ser diferente. Quer dizer, tem que partir da sociedade as demandas, as reivindicações, as impressões, as opiniões, as sugestões, as críticas, e a partir disso, só a partir deste diálogo, o governo vai poder conceber um projeto adequado. Então, mais uma vez, convido a todos para estarem conosco, parabenizo aqui a Ampar por esta mobilização e, mais uma vez, nos colocamos à disposição para ajudar nesta tarefa extremamente importante, que é convencer o governo a implementar um programa, um projeto que atenda os anseios da população. Parabéns, obrigado. Passamos a palavra, então, para o deputado federal Pompeu de Matos. Quero cumprimentar a todos os nossos prefeitos, nossa prefeita, a comunidade de Taquara, de todo o Vale do Paranhana, dizer da alegria que temos nós de estarmos aqui e fazermos esse debate público, plural, aberto, leal, transparente, verdadeiro, como tem que ser feito. Realmente é a coisa pública. Cumprimentar aqui nosso prefeito, doutor Diego Picucha, que aliás se formou aqui na Facate, né? Estudou aqui e se formou. Então juntou as duas forças. Então, colega advogado, nosso prefeito, eleito e reeleito em Parobé, presidente da nossa Ampar. Cumprimentar o nosso anfitrião, professor Delmar, também de uma memória, de uma história muito rica, né, por conta do que significa a educação e a Facate. Cumprimentar todos os nossos prefeitos, nossa prefeita, prefeita Cirlei, nossa anfitriã, os nossos dois Marcos, o Marquinhos e o Marcão, né, e que nos alegra muito tê-los aqui desde a nossa Maquiné e Riozinho. Cumprimentar o nosso querido Pedro Rippel, cumprimentar nosso prefeito Leandro, nosso vizinho aqui, de Igrejinha e de Rolante, o nosso prefeito Alcindo também, que deixa a sua marca, e os nossos deputados, o Issur, que já deu o prefixo entrou no ar, e também o Eduardo Loureiro, deputado de uma enorme trajetória, e seu pai já foi deputado, ele foi prefeito em Santo Ângelo e está no segundo mandato de deputado federal. Enfim, a todos os vereadores, vice-prefeitos, vereadoras, vice-prefeitas, daí a nossa vice-prefeita também, né, de Maquiné. Então todos sintam-se saudados e homenageados. Dizer assim, prefeito Diego, nós tivemos na semana passada, estive no seu gabinete e já conversamos esse assunto e, naturalmente, eu estou muito preocupado e todos nós estamos preocupados. Mas mais do que estar preocupado, nós temos que ter uma ação, uma atitude, sermos proativos. O governo tomou a atitude dele e toda ação tem que ter uma reação. E nós temos que reagir. E reagir com argumentos, com armas de convencimento, com propostas, com ideias, com propósitos, para que a gente possa equilibrar. E eu tenho a compreensão, porque carrego um pouco aqui a memória disso tudo. Eu me lembro quando começou os pedágios, eu era deputado estadual, professor Delmar, e quem começou foi o Colares. E foram os 3 melhores pedágios implementados no Estado, que resistem até hoje. O pedágio aqui do Rincão do Cascalho, ali em Montenegro, o pedágio de Campo Bom e o pedágio lá em Passo Fundo. Os pedágios melhores e mais baratos, que melhor responde, melhor corresponde, com menor custo. Depois veio os pedágios do Brito, com todo respeito, um absurdo. Cercaram a cidade, cercaram Santa Cruz, cercaram o Lajeado, cercaram o Carazinho, cercaram o Caxias, cercaram o Passo Fundo. Uma coisa absurda. E agora, lamentavelmente, nós estamos assistindo um outro cerco, porque agora querem cercar a região do Vale do Paranhana.
porque nós temos o pedágio que está ali em Campo Bom, um pedágio bom, não só porque é Campo Bom, mas o pedágio também é bom. A gente respeita aqui o pedágio de Três Coroas, enfim, Gramado. Tem o pedágio aqui em Rolante, em direção à praia, mas agora querem nos entubar com mais 3 pedágios. E essa é a palavra da moda aí. Porque trazer o pedágio de lá, de Campo Bom para Parobé, daqui o Marcelo Preto, o nosso Betinho e o Leno, os vereadores, sabem. E os empresários, os empreendedores sabem o inferno que vai ser Parobé. Mas Parobé vai ficar a porta de entrada da angústia. Mas a região toda vai pagar uma conta cuja conta não é sua. Aumenta os custos da mercadoria, do comércio, da indústria, do serviço. Qual é a razão de ser? Por que isso? Sem um debate, sem uma discussão, sem nenhum argumento plausível, prefeito Leandro. Então é uma coisa absurda. O pedágio de Campo Bom rende muito mais, dá muito mais dinheiro. Mas por que eles querem trazer para cá? Eu tenho uma desconfiança. Para mim, isso é mais do que um problema político. É um problema econômico. Porque lá eles não vão poder aumentar o valor do pedágio. E se eles mudarem a praça, eles vão aumentar, vão duplicar ou triplicar o preço. Então, o gato escaldado tem medo da água fria. Eles estão mudando de lugar para justificar o aumento do preço do pedágio. E aí a gente vai pagar a conta cuja dívida não nos pertence. E a gente tem que denunciar isso. Dizer, ora, quem é que faz um programa de 1 mês, 2 meses, 3 meses para definir 30 anos de vida? Quem faz isso? Ninguém faz isso, nem na família da gente a gente faz, quanto mais num governo. Eles vão definir o custo da região em termos de logística, de transporte, em 2, 3 meses, para 30 anos. E nós vamos ficar pagando a conta, nós e os nossos filhos, e daqui a pouco vamos passar para os netos essa conta. Então a gente tem que reagir. Nós queremos, prefeito, a estrada 239 ali para Riozinho, Barra do Ouro. Não podemos esquecer da Barra do Ouro, até porque eu passei por ali. E aí para chegar em Maquiné, mas tem que passar pela Barra do Ouro, que é um recanto muito lindo. Aliás, tem a rota romântica aqui, vamos assim, a rota da natureza aqui, porque é muito lindo aquele trecho ali. Nós queremos isso, nós precisamos disso, mas a que preço? A que custo? Não se justifica. Querem botar o pedágio em Morungava? Nós podemos discutir. Nem sei se é Morungava, mas podemos discutir o pedágio na 020, não tem nenhum problema. Mas 2 pedágios para botar redoma em São Chico? Botar uma redoma em São Chico? São Chico sai para um lado é pedágio, para o outro pedágio, para cá é pedágio. Se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Como consentir isso? Então nós precisamos exigir, cobrar explicações do governo e tomarmos atitude para darmos uma resposta efetiva. Vou concluir, o prefeito Leandro falou, e eu discuti isso com o prefeito Diego Picucha, tem alternativa. Ninguém está aqui refratário ao ponto de dizer, não queremos nada. Não, tem alternativa, mas nós temos que ser razoáveis. A razoabilidade é importante, o equilíbrio que se impõe. Nós não precisamos ser extremos, né, de colocar aqui mais 3 pedágios. Agora, dá para aceitar um pedágio na 020, repaginar, revitalizar a 020, que é fundamental para a região. É muito importante a 020. Acertar a questão da Sebastião Amoretti, que, aliás, foi o Colares que fez, professor. Lembra? Nós viemos aqui, eu estava junto, era deputado estadual, o Colares interiorizou o governo aqui e revitalizou, Cirlei, prefeita Cirlei, a Sebastião Amoretti, que não é outra que não a 020, porque passa ali a própria 020, que precisa ter uma transposição ali, um viaduto, que deve estar no custo do pedágio da 020. Mas não exagero. Até arroz de leite, que é bom e eu gosto, se é demais faz mal. Pedágio, eu não tenho problema de pedágio. Agora, pedágio deste jeito, entubando a gente, goela abaixo, sem discutir, sem debater, cobrando e arrancando o olho da cara exagerado, não. Vão instalar, o prefeito Picucha disse, e nós falamos no debate na Rádio Taquara, vão instalar 10 pedágios no estado. 10 novos pedágios. 3 aqui. A região aqui, em termos de rodovia, não é 5%, não é 5% das rodovias do estado. Não tem no VDM, que é os veículos médios que transitam na região, não dá 3% do estado. E não vão botar 30% dos novos pedágios aqui. Como consentir? Como concordar? Então a gente tem que exigir,
pedir. Aliás, quem não pede não mama, quem não chora não leva, quem não reclama não ganha. Então a gente tem que pedir, chorar, reclamar, espernear, exigir, cobrar, transigir, se necessário teimar. E essa teimosia faz parte de nós ocuparmos os nossos espaços. E este momento é para a gente dizer aqui, ó, não. Deste jeito, desta forma, da maneira que está feito, nós não podemos aceitar. Até porque há uma expressão lá em Brasília que eles usam muito, professor Delmar, que é passar boiada. Então, eles aproveitam a pandemia para passar a boiada. Ah, não estão vendo, estão escondidos, estão com máscara, estão com medo do bicho, não pode sair na rua, não vão reivindicar, pois nós saímos de máscara. Estão aqui os vereadores, os vice-prefeitos, prefeitos, secretários municipais, associações comerciais, dirigentes, sindicato, ou seja, o povo tem consciência. Isso aqui é plural, não é partidário. Não é partidário. Não tem lado político, não tem lado partidário, tem o lado econômico. O interesse econômico da nossa região, o órgão do corpo humano mais sensível à dor é o bolso. E estão botando a mão no bolso do nosso povo, da nossa gente aqui do Vale do Paranhana. E dói botar a mão no bolso, então nós temos que reclamar. E é o que nós estamos fazendo em alto e bom tom, e eu tinha que estar aqui para me somar a essa luta, juntamente, Loureiro, com todos os nossos deputados estaduais, nossos prefeitos, que não estão sozinhos. Os prefeitos não estão sozinhos. A presença de vocês dá esse sinal. A Assembleia Legislativa vai dar resposta. Nós, na Câmara Federal, vamos fazer repercutir isso também. Até porque é o interesse de uma região que tem um desenvolvimento, que tem um produto interno bruto de valor, que gera emprego, que gera renda, que tem uma repercussão econômica importante, que tem uma importância política importante e que não pode ser desmerecida, desconhecida e desrespeitada na forma com que estão querendo fazer os pedágios dessa maneira. Portanto, prefeito Diego Picucci, muito obrigado pelo carinho, nós vamos estar junto aqui e os prefeitos contem conosco. Já que eles estão falando em querer passar a boiada, a gente diz assim, um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. E nós vamos largar a tropa e vamos enfrentar, porque esse debate nós temos cheio de razão. Eu tenho tanta convicção naquilo que eu estou dizendo, sobre os argumentos que dou, em função dos pedágios que eles querem fazer, que se não tivesse ninguém para ouvir os argumentos que dou, eu seria capaz de dizer para mim mesmo, para aumentar a convicção que tenho daquilo que eu acredito. Vocês têm razão, nós temos razão. Deste jeito, nós não podemos aceitar esses pedágios nessa quantidade, na maneira que eles querem. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pompeu de Matos. Passar a palavra, então, para o nosso professor Delmar. É bem rapidinho. Falei antes para fazer uma saudação, mas eu saúdo de novo a todos. Prefeitos, deputados, aliás, prefeitos e prefeita, também se lei, boa parte são alunos. O Pedro é que não estudou aqui. Pedro tem desconto de 40% para quem tem mais de 45 anos, tá? Certo? É uma coisa que eu criei alguns anos atrás, porque no mercado de trabalho, quem ficava desempregado com 40, 50, 45, 50 anos não tinha mais volta. E aí muita gente começou a estudar e se preparou para o mercado de trabalho. Então, uma saudação muito especial a todos e prefeitos. Eu acho um momento injusto, porque nós estamos em plena pandemia. Está todo mundo estressado para resolver o problema relacionado à pandemia. Deputados também, vice-prefeitos também, vereadores também. E para que, nesse momento, um plano maluco como esse dos pedágios? Qual é o objetivo de, em plena pandemia, lançar isso? Por quê? Por que não deixa para 22 ou 23 e discute pelo menos durante meio ano o que é melhor? Então eu tenho aqui, isso eu coloquei, inclusive já, outras oportunidades, para o BE, até R$ 7,05, R$ 7,05. Litoral, até R$ 8,30. Três Coroas, até R$ 7,58. Aqui, 0,20, até R$ 7,75. Morungava, até R$ 7,75. Estaremos totalmente cercados por pedágio. Estaremos totalmente cercados por pedágios. E o que é, diria assim,
mais triste para nós, cidadãos, é que o poder público estadual tem a obrigação de manter a infraestrutura. O poder público estadual deve construir rodovias e mantê-las. Essa é a obrigação do poder público estadual. O que o poder público estadual está fazendo atualmente? Dizendo que vai haver uma aplicação de mais de 10 bilhões de reais em 5 ou 30 anos. Que investimento é esse de 10 bilhões? O governo vai recolher impostos com isso. Quem faz o investimento é o povo. Não apenas os que têm automóveis e caminhões. O povo é que vai fazer esse investimento. E o Estado impõe de uma forma como se tivesse razão total. Quem deve organizar e deve trocar ideias sobre isso são as pessoas da comunidade que realmente vão bancar esse projeto, que vem num momento completamente errado. Anos atrás, e a gente acompanha isso há muito tempo, está aqui o João Pires, do sindicato de Parobé, fazia parte da comissão de pedágio, está aqui o Pedro Rippel, também participou. A praça comunitária aqui de Campo Bom, ela tem um valor, a tarifa é um valor bem baixinho, de R$ 3,25. Era menos de 3. E se fez a duplicação. Se construiu uma série de coisas com aquele valor. E a praça que mais arrecada. E, na época, já havia a intenção, Pedro referiu isso, de trazer essa praça para cá. E a gente dizia o seguinte, por que tirar do movimento de automóveis? Para que trazer aqui para o Vale do Paranhana ou para Araricá, se está lá com um movimento que, no ano passado, arrecadou em torno, por mês, em torno de 1,5 milhão a 2 milhões. As pessoas pagando R$ 13,25. Além de passar para cá, a rodovia, isso no tempo que era comunitária, a rodovia foi inaugurado a gente participou da inauguração pelo governador Colares, num dia ainda de eclipse solar, pela manhã. E aí ele diz assim, bom, o Negrão aqui é meio azarado, está abrindo uma praça de pedágio, vai dar um eclipse solar. Eu digo, graças a Deus, não sei como é que o povo... Todo mundo que era questionado, os automóveis, o pessoal que passava de automóvel, a RBS foi lá, que a RBS era contra também. Nós não éramos contra, porque, afinal de contas, era uma forma de melhorar, porque até pouco tempo, de Sapiranga para cá, a gente vinha no chão batido. Nos anos 70 era chão batido, era poeira ou barro. Certo? Então nós passamos no cantão. E o que o povo dizia que passava de automóvel pela praça de pedágio? Se for realmente aplicado na rodovia, nós pagamos com gosto. Certo? E assim foi, enquanto era uma praça de pedágio comunitária. Depois, com a EGER também se manteve isso. Então, essa praça de pedágio, em tese, é um modelo de praça de pedágio que é completamente viável. Certo? A rodovia para o litoral, passando rapidinho, para o litoral, ela foi construída também no governo Colares. Foi a primeira prioridade do CORED, Conselho Regional de Desenvolvimento, que se criou aqui. A primeira prioridade. Passou pelo governo Colares, Brito e depois Olívio. Prontinha, nova, quando menos se esperava, colocar uma praça de pedágio. Sem ninguém saber. Era para ser um posto policial. Uma praça de pedágio. A empresa só arrecadou. Então, se há a preocupação de fazer a ligação até Maquiné, eu penso particularmente que concordo plenamente com a ideia posta pelos prefeitos da Ampara com
o que estão colocando como sugestão. A 474, aquele valor pode, em parte, ser transferido para ser feito o que deve ser feito em direção ao litoral. Não precisa haver a duplicação, o prefeito já falou isso, não precisa haver a duplicação da 474. Ela está bem assim. Com esse valor, faça o asfaltamento dessa rodovia e divide o trânsito dessa forma. Em todo caso, existem muitas coisas que devem ser discutidas. Uma coisa que me lembrou, prefeito Diego, outorga. O que é outorga? Outorga é quando coloca uma coisa, chama leilão. Leva quem paga menos, quem paga mais, aliás. Essa outorga, ela pode ter um deságio. A empresa, ela pode dizer, tá, nós vamos cobrar bem menor o valor, porque há o deságio. Mas o governo proíbe isso. O governo diz que não pode dar um chamado de desconto, um desconto maior do que 25%. Então, o governo, além de não fazer o que deveria fazer e deixar para a população, quer que a população pague bem mais para o governo arrecadar. Então, é uma coisa completamente louca e injusta. Uma coisa completamente louca e injusta. Então, como nós regularizamos no Rio Grande do Sul, gente? A gente lamenta muito. Tivemos uma reunião hoje dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. A consulta popular, o valor que vai ser usado para a consulta popular, depende do quanto vai ser pago na venda da CE Distribuição. Quer dizer, numa situação que eu pago, mas eu tenho que vender meu carro usado para ver o que eu consigo pagar. Nós estamos nessa realidade. No governo Colares, no governo Amaral, etc., governos anteriores, o Rio Grande do Sul, aqui a 115, foi completamente refeita, com acessos dignos para a igrejinha, para Três Coroas. Foi refeita aqui a 020 também, a 020. A outra aqui foi com duplicação, o litoral, já falei. Então, o governo do Estado investia. Agora, cobra do povo e se acha no direito de fazer como bem entende. E acha que engana o povo dizendo que vamos investir 10 bilhões. Não investe nada. Repito, o povo investe e o governo ganha, vendendo as rodovias e cobrando imposto todos os meses. Com isso, nós não podemos concordar, principalmente com relação ao nosso Paranhana, que estará completamente cercado. Infelizmente, para não ficarmos na rua, nós temos que aceitar que o pedágio é um mal necessário, mas deve haver um bom senso e deve haver justiça. Obrigado. Um abraço e cumprimento aos prefeitos pela opinião. Então tá, mais uma vez agradeço a todos, agradeço o prefeito. Muito obrigado a todos.